Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco do jogo que o Inter fez frente ao América Mineiro. O resultado não foi dos melhores, porque o América Mineiro, ele é um time, todo adversário tu tem que respeitar, mas a grandeza do Internacional, os seus jogadores e as competições que o Inter disputa, a gente deveria ter ganhado. Mas a gente tem que entender também algumas particularidades, né? O Aguirre, ele quis usar alguns jovens, algo que eu não me oponho, até porque tu tem que rodar o teu elenco, até porque a gente tem que entender também que os campeonatos que tu disputa, tu tem que utilizar todos os teus jogadores que tu tem no grupo, e a gente tem ótimos jovens, e se a gente reclama do Koudé, Eduardo Koudé, que menosprezou a base e sempre falava mal dos nossos jogadores, a gente tem que elogiar o Aguirre. Porque o Aguirre, ele lança jovens. A gente vê a nossa categoria de jovens jogando, até porque muitos falam da nossa base, mas a nossa base tem que jogar, os nossos jogadores têm que jogar. Porque um jogador jovem, ele só vai se destacar, um jogador jovem, ele só vai poder ser visto se dentro de campo ele atua e mostra o seu potencial com o time titular da sua equipe referente, no caso, a nossa, que é o Internacional. O Edenilson foi muito bem, o Edenilson é um referente, o Edenilson, ele... desculpa, é uma liderança técnica, é um referente que se doa pelo clube, e ele pode não ter vencido ainda um título para que ele tenha um maior nome dentro do clube, mas ele é um grandiosíssimo jogador que a gente tem que valorizar, porque esses jogadores, eles estão eles vieram desde o rebaixamento de 2017 e estão reconstruindo o clube, fazendo que o clube seja um clube sempre forte, competitivo, e um time bacana de se ver. Parabéns para o Edenilson, porque foi bacana o que ele fez e como ele representou bem o clube. E eu acho que a equipe, o primeiro gol, o Johnny no primeiro tempo errou um gol que não se pode errar, porque é o que eu sempre falo, um jogo de futebol, uma partida importante, ele é... Perdão. Um jogo de futebol, uma partida importante, ela é preponderante, os detalhes são preponderantes dentro do jogo. O jogo é um jogo de xadrez, porque se a gente faz aquele gol com o Johnny, onde a gente tinha a possibilidade de fazer o gol, até porque era início de jogo, e isso aí muda o panorama da partida, porque tu faz um gol, aí a equipe adversária vai querer se atirar para cima, aí tu vai ter mais campo, até porque os equipes que não são de um grande nível, eles sempre se utilizam da estratégia de jogar de contra, jogar no contra-ataque e jogar no erro, que não é algo ruim dentro dentro das possibilidades que tu pode armar dentro das partidas, mas só que eles sempre começam nesse jogo difícil, onde eles estão todo atrás, vem se defendendo fortemente e complica muitas vezes o time que está propondo o jogo. A gente, com um time descaracterizado, a gente poderia ter aberto primeiramente o placar. A gente estava com mais posse de bola, mas aquele gol que a gente errou e passando o tempo, algumas dificuldades de conseguir penetrar dentro da zaga adversária, o time do América começou a gostar um pouco mais do jogo e fez aquele gol cretino ali, de uma bobeada assim, lamentável, que a gente tem dado muita rateada na bola aérea, incrivelmente, gols bobos, e às vezes é incrível, porque bola rasteira dificilmente entra, mas bola aérea, nossa senhora, velho, como eles conseguem, os adversários, encontrar maneiras de chegar. Mas
É isso que eu digo, a importância do detalhe, porque se a gente faz aquele gol aonde a gente teve uma chance clara com o Johnny, eu não vou condenar o Johnny é um grande jogador, um jogador muito bom, mas só que é importante ressaltar isso, porque é algo assim preponderante, onde poderia ter ajudado e muito a gente a ter o controle. A gente tinha um controle do jogo, porque a gente tinha mais posse de bola, a gente estava mais no campo deles, a gente só não estava conseguindo entrar. Mas se a gente faz aquele gol, eles vão ter que eles iriam se atirar e iriam ir para cima do Inter. Aí a gente ia ter mais espaço para fazer mais jogadas importantes, para fazer gols. A gente teve algumas situações importantes com o Thiago Galhardo, que está muito mal, incrivelmente como ele erra perdão, passes importantes, e às vezes ele gosta de dar letrinha, gosta de fazer balaquinha. Eu não condeno tu fazer algum passe de efeito quando tu tá fazendo aquelas jogadas onde saiu o gol do Inter, por exemplo, e onde saiu um gol contra a Chapecoense, que foi uma jogadinha trabalhada, bem bonita, e um passe de calcanhar onde encontrou o jogador cara a cara. Mas às vezes na construção da jogada o Thiago Galhardo quer dar uma de Van Basten, quer dar uma de Pelé, quer fazer tudo bonitinho e acaba errando. E isso é importante a gente ressaltar, porque a culpa não é só do zagueiro, a marcação ela começa lá em cima. Porque se muitas vezes os nossos jogadores querem ficar de balaquinha e não estão a par do jogo, eles proporcionam que o adversário consiga recuperar a bola e consiga partir no mano a mano com a nossa zaga. E é complicado, porque se tu tá com a bola dominada, se tu tem a possibilidade de trabalhar a bola e dar um passe assim decente, sem ficar querendo achar que tu é o melhor do mundo, melhora, né? Ajuda a zaga, porque assim como a construção de gols e a construção das jogadas inicia lá da zaga, vai pro meio de campo, vai pra lateral, até a gente fazer o gol, a defesa, ela começa lá no ataque, na pressão, no jogador no jogador lá do ataque fazendo falta para que o time adversário não consiga fazer o contra-ataque, porque se tu perde a bola e a equipe adversária tá começando uma transição rápida para contra-atacar, ou tá iniciando uma jogada com mais velocidade, com mais rapidez, e tu não consegue recuperar a bola em primeiro instante, tu tem que fazer a falta para que o teu sistema defensivo consiga se recompor dentro do jogo. Então, o Saravia também hoje não estava muito bem, mas isso aí a gente vê que as pessoas que voltam do Corongo, os jogadores, muitas vezes eles demoram um pouquinho para se restabelecer, mas obviamente a gente tem que melhorar, até porque todas as equipes têm que melhorar. Não tem equipe no mundo que não precise melhorar. Até porque o Miguel Ángel Ramírez, ele destruiu completamente o que era o Inter. O preparador físico dele destruiu os nossos jogadores. Então a gente vê que a gente é um excelente time com muitos bons jogadores, porque a gente está sempre criando chances, sempre oportunidades boas, e isso é importante de destacar. No segundo tempo a gente também teve chance, a gente teve situações, a gente teve mais a posse de bola, até porque o América Mineiro ele teve, depois dos 15 minutos, um pouco mais de força, até porque eles começaram a gostar do jogo, e depois no segundo tempo, no início, teve ali algumas jogadas até a gente encaixar, porque a gente só acabou tomando um pouco mais de sufoco quando, infelizmente, o Daniel teve que sair. E o Daniel fez muitas boas defesas, mas eu vou continuar falando, eu não vou culpar o técnico, porque
o técnico, ele faz aquela coisa que eu sempre disse que um técnico tem que fazer, saber administrar bem o elenco, saber utilizar teus jovens e teus jogadores experientes, e a gente tem que entender, né, é complicado para todo mundo, tu tem que saber, tu tem que administrar muito o elenco, porque a gente pode perder jogadores e é um jogo atrás do outro, mas dentro das possibilidades foi um jogo aceitável. O Dourado foi muito bem, o Dourado desarmando, ajudando a defesa, fazendo o gol. O Dourado teve uma chance também de cabeça, onde ele depois no segundo tempo acabou ficando mais como um centroavante, que a gente acabou perdendo. O Yuri Alberto, infelizmente o Yuri Alberto ali no último lance, ele tentou dar uma balaquinha, em vez de ter dado o passe pro Dourado e para um outro jogador do Inter, que estavam os dois iriam ficar na cara do gol. Aí o Dourado quis dar um toquezinho a mais, o Dourado não, o Yuri Alberto quis dar um toquezinho a mais, que se o Yuri Alberto domina a bola, conduz ela um pouquinho e dá o passe pro Dourado, o Dourado ia ficar na cara do gol. Era o Dourado que estava arrancando ali quando a gente já pro final do jogo. E essas coisas que eu acho que irritam às vezes no time. Às vezes tem determinado jogador que quer balaquear demais. Aí não dá. Eu entendo tu fazer uma balaquinha para fazer jogadas em tabela, em transição rápida, aí tu dá um toquezinho a mais e tu consegue deixar o companheiro na cara do gol. Muitas vezes a gente tem feito isso e o companheiro fica na cara do gol. O passe do Edenilson foi um passe lindo, acho que foi de letra, onde ele deixou o Dourado em condições perfeitas para finalizar. E o Dourado fez muito bem. Incrivelmente, o Dourado fez muito bem do que o Thiago Galhardo, que poderia ter dominado, poderia ter escolhido o canto, ou poderia ter dado passe para um outro companheiro, que eu acho que era o Maurício e o Yuri Alberto, que estavam dentro da área. Mas a balaquinha, né, queria dar de chapa, aí acabou pegando sei lá, acabou pegando muito mal o Thiago Galhardo. Incrivelmente, é uma tristeza, né? Às vezes a gente vê como a seleção brasileira fez mal para ele, porque ele foi convocado para um jogo da eliminatória contra o Uruguai, onde se lesionou um jogador, um centroavante lá do Brasil, e ele acabou indo para jogar esse jogo das eliminatórias. Ele voltou horrível, ele voltou, ele foi um Galhardo, ele foi para a seleção um Galhardo que fazia o simples, que dava assistência para os companheiros, e ele voltou isso. Olha o que é isso, cabelinho, isso aí é craque que descolore o cabelo. O Galhardo tá muito mal, e ele acha que é craque. Isso aí é algo assim que é decepcionante, porque ele tinha condições de fazer muito mais. E muitos dos pontos que a gente perdeu no Brasileirão e muitos dos fiascos que a gente passou na Libertadores, eu boto na conta do Galhardo. O Galhardo errou gols assim incríveis. E é aquela coisa que eu sempre digo, se tu sai na frente em determinados jogos, em qualquer jogo, tu sai na frente, tu tem um ânimo diferente, o teu adversário vai tentar sair para tentar buscar o resultado, onde tu vai ter mais espaços. Não pode perder chance. As chances que tu cria, tu tem que guardar. Parece que eles não treinam isso, porque tu errar no treino, tudo bem, mas dentro do jogo, tu tem que fazer. É o teu trabalho, tu tem que ter fundamento. Tu é um jogador de futebol. O jogador de futebol tem que ser cobrado para que dentro de campo ele consiga fazer da melhor forma, principalmente esses lances capitais, que é as chances criadas para gol, onde é muito importante tu fazer. O Daniel tá muito bem. Isso que eu gosto. Os nossos jovens de goleiros estão muito bem. O Daniel, eu gosto do Vitor Hugo, e eu espero que o Carlos Miguel também fiquem como a trinca de goleiros titular para quando termine o contrato do Lomba e do Danilo. De repente até eu ficaria com o Danilo para ficar no elenco. O que a gente tem que colocar que tem que melhorar, obviamente, isso é para todas as equipes, porque nunca
nunca tu vai estar perfeito. Sempre alguma coisa tu vai ter que melhorar. Mas em linhas gerais eu acho que a equipe ela cria chances para os jogadores de frente. Os jogadores de frente têm errado muito e muitas vezes eles querem enfeitar demais. E também a gente tem que lembrar, a culpa não é só da defesa, porque a defesa ela inicia lá em cima, quando tu dá o primeiro combate nos jogadores do time adversário. Eu tô gostando, por mais que o resultado não tenha sido um dos melhores hoje, a gente vê que a cara do Aguirre tá se formando, e é isso que importa. Vamos continuar, dali Inter.